Olá, boa noite. Em Imperatriz vai a júri popular pastor evangélico acusado de assassinar professor a facadas. Mais de 4.500 carteiras de habilitação de maranhenses suspensas em menos de 2 anos. 43 trabalhadores resgatados de situações análogas à escravidão este ano no estado. E ainda, Sampaio Corrêa intensifica a preparação para confronto com Londrina pela Série B. Sentou hoje no banco dos réus um pastor evangélico acusado de assassinar a facadas um professor. O crime aconteceu em 2016 em um loteamento na periferia de Imperatriz. Veja na reportagem de Isabel Gomes. Roberval Cerejo chegou ao julgamento acompanhado pelos agentes penitenciários. Preso há quase 2 anos, o réu foi levado a júri popular. Houve a primeira fase do júri, que culminou com a pronúncia, ou seja, houve autorização do Poder Judiciário para que ele fosse submetido a julgamento e ele foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado com 2 qualificadoras. Depois de transitado em julgada essa decisão, ele está sendo hoje submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A Promotoria de Justiça ofereceu a denúncia contra Roberval e Rosa Santana da Silva, então esposa da vítima, mas foi aceito apenas a acusação a Roberval. Roberval, na época que foi preso pelos policiais da Delegacia de Homicídios, assumiu a autoria do crime contra Raimundo, mas, em juízo, negou as acusações. O crime aconteceu no dia 31 de dezembro de 2016, quando Roberval pediu uma carona para a vítima. Os dois, ao chegarem em uma rua sem saída em Imperatriz, no bairro 5 Estrelas, Roberval efetuou golpes de faca em Raimundo e depois fugiu do local. A família do professor Raimundo da Conceição da Silva acompanha desde o início todo o processo. Muitos estavam presentes no júri. A expectativa é de saírem do julgamento com uma resposta positiva para que o acusado seja responsabilizado pelo crime. Para a gente é como se fosse um alívio, né? Para poder, uma válvula de escape de toda a dor que a gente vem sentindo durante esse 1 ano e 9 meses. E a gente quer sair daqui com a segurança que ele vai ser condenado, que ele vai cumprir a pena, que ele vai pagar pelo crime que ele cometeu. O julgamento foi realizado no auditório da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. O julgamento de Roberval Cerejo ainda está acontecendo em Imperatriz. A Superintendência Regional do Trabalho está realizando uma ação para diminuir o número de trabalhadores informais no estado. As irregularidades, apesar de altas, ainda são subnotificadas, porque o número de auditores fiscais no Maranhão é reduzido. Além disso, o que também chama a atenção é a grande quantidade de trabalhadores em situação análoga à escravidão. 43 trabalhadores foram resgatados de situações análogas à escravidão neste ano no Maranhão. 20 deles estavam em Caxias e os outros 22 espalhados nos municípios de Vargem Grande, São Bernardo e Chapadinha. O outro foi resgatado de uma fazenda. A maioria deles veio do Ceará e do Piauí. Sem água potável para beber, sem banheiros, sem água para tomar banho, o uso da água é a mesma dos animais, convivendo com animais, galinhas, porcos, dentro dos alojamentos. Na chamada lista suja de empresas que submetem os funcionários a situações análogas à escravidão, estão 6 empregadores do Maranhão. Fazenda Sara, Fazenda Grápia, Fazenda Tremendal, Fazenda Lago Azul, Fazenda Serra Negra e Zuc Saneamento. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho, apesar de alto, o número de irregularidades trabalhistas contabilizados é subnotificado. Atualmente, somente 17 auditores fiscais estão em campo no Maranhão. A quantidade não é suficiente para atender à demanda de irregularidades, que vai desde o básico, como a falta da assinatura da carteira de trabalho.
A Baixada e o sul do estado, ainda de acordo com o Ministério do Trabalho, são as regiões com maior índice de informalidade e são um dos alvos da ação de fiscalização que está sendo realizada pela Superintendência Regional do Trabalho. A informalidade ela acontece normalmente mais nas micro e pequenas empresas, né? E muitas vezes no interior, nas periferias, mas assim, a gente encontra, por exemplo, no Rio Grande. Seja para garantir a formalização de trabalhadores ou para o resgate daqueles que estão em situações degradantes, os olhos atentos da população são uma das maiores armas de fiscalização. Aí o papel da imprensa é fundamental e da nossa sociedade, em identificando situações em que o trabalhador está submetido a condições que sequer tem a carteira assinada ao registro, duas coisas eu sugiro: denuncie e também boicote. E daqui a pouco, o governador Flávio Dino participa de entrevista pela primeira vez em TV após a reeleição. E ainda novas ambulâncias vão reforçar o transporte sanitário no interior do estado. Foram entregues hoje pelo governo novas ambulâncias que vão reforçar o transporte sanitário da rede estadual em Imperatriz, Coroatá e Colinas. Também começa a funcionar o Conecta SUS, plataforma que vai monitorar e analisar indicadores de saúde e socioeconômicos. Nessa sala, técnicos da secretaria recebem as informações de toda a rede estadual e organizam os dados por indicadores que servirão para orientar o aprimoramento das políticas públicas na área. Por meio do sistema será possível monitorar em tempo real 71 indicadores de saúde, como o número de leitos ocupados na rede hospitalar estadual ou mesmo o índice de mortalidade infantil. Os indicadores vão aparecendo num telão instalado na sala. Eles darão subsídio para diagnosticar os principais problemas da área. O investimento, na verdade, ele é pequeno frente ao que a gente vai ganhar, porque vai permitir a gente fazer mais com menos. É um investimento, sobretudo, de eficiência, porque vai permitir que a gente faça a correção da política pública e que a gente faça a comunicação de inteligência entre todos os setores da secretaria, que um não se comunicava com o outro. A plataforma Conecta SUS foi lançada oficialmente nesta quarta-feira. Durante a solenidade, o governador Flávio Dino, acompanhado do secretário de Saúde, Carlos Lula, também fez a entrega das chaves de 5 ambulâncias, que reforçarão o transporte de unidades de saúde dos municípios de Imperatriz, Colinas e Coroatá. O governador Flávio Dino participou hoje da primeira entrevista em televisão no programa Na Hora D, após a reeleição em primeiro turno. O governador começou a entrevista respondendo a questionamentos sobre possíveis mágoas e alegrias durante a campanha. Ganhar 2 vezes a eleição para governar o meu estado, o estado que eu tanto estimo, tanto quero bem, tanto luto por ele, o estado onde eu nasci, onde fiz toda a minha trajetória profissional e política, e ter a honra de chegar ao cargo máximo do estado por 2 vezes em primeiro turno. É claro que eu não tenho guardar espaço no coração para sentimentos ruins e só de muita gratidão e muita responsabilidade. Flávio Dino respondeu perguntas sobre os trabalhos desenvolvidos por sua atual equipe de governo e das mudanças que devem ser adotadas na próxima gestão. Em relação ao apoio dos candidatos eleitos, o governador do Maranhão acredita que haverá uma boa parceria. O Senado, a Câmara, a Assembleia, que vão me ajudar a governar. É uma relação de colegas de trabalho. O mutirão Rua Digna, o Mais Asfalto, Escola Digna, o Mais IDH, a expansão dos hospitais regionais. Quando o assunto foi o segundo turno das eleições para presidente da República, se posicionou a favor do Partido dos Trabalhadores e criticou o candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Por trás das tais das fake news, das mentiras, agressões, etc., tem um debate fundamental, que é o debate econômico. Afinal, vai ter 13º ou não? Vai ter férias ou não? Vai privatizar tudo? Eu, particularmente, acho que é muito ruim para o Nordeste vender o Banco do Nordeste, porque é quem financia a agricultura. Eu acho que é muito ruim vender a Petrobras, mesmo que tenha ocorrido erro na Petrobras. As pessoas que erraram já foram julgadas, punidas e presas. Flávio Dino participa também neste momento do programa Ponto e Vírgula, da difusora 94,3 FM, apresentado por Marcelo Minardi e John Coutrin.
agradecer esses quase 2 milhões. E daqui a pouco, infrações motivam suspensão de mais de 4.500 CNHs. E ainda a Sampaio intensifica treinos para confronto com Londrina. É alarmante a quantidade de carteiras de habilitação de motoristas aqui do estado que foram suspensas. Conduzir sem capacete e sob efeito de álcool estão entre as infrações mais cometidas. Os números se referem ao período de janeiro de 2017 a agosto desse ano. Em 20 meses, mais de 4.500 motoristas maranhenses tiveram a carteira nacional de habilitação suspensa. As estatísticas incluem tanto motoristas como motociclistas. É dirigir motocicleta sem usar o capacete, que isso é comuníssimo, a gente continua vendo. Exceder o número de pessoas nessa motocicleta, é colocar crianças nessa motocicleta para levar. A gente vê isso no dia a dia, as pessoas dirigirem acima do limite de velocidade das vias, e nós estamos com vários pardais e sinalizadores de vias que chamam, que flagram, fotografam isso, é dirigir utilizando o celular e vai pontuando. Essas foram algumas infrações que contribuíram para que condutores atingissem 20 pontos no período de 12 meses. Para ter novamente o direito de dirigir, motoristas devem cumprir o tempo de suspensão que varia de acordo com cada caso, cumprir frequência obrigatória no curso de reciclagem e passar no exame do curso. Dirigir sob o efeito do álcool, exceder o limite de velocidade ou mesmo conduzir um veículo utilizando o aparelho celular são algumas das infrações muito comuns no trânsito. Mas aqui em São Luís há outras situações que podem acarretar na perda de pontos e, consequentemente, na suspensão da carteira de habilitação. Trafegar na faixa exclusiva para ônibus, que ali a Avenida Castelo Branco está campeã de infrações, porque os pardais estão pegando as pessoas trafegando tranquilamente na faixa exclusiva de ônibus. Então, o respeito, né, às pessoas, a todas as pessoas, é se colocar no lugar do outro, é que vai levar um trânsito seguro, um trânsito tranquilo, onde a gente vai baixar esse número vergonhoso que a gente tem de acidentes e demonstrar um grau de civilidade, que é o que o povo maranhense, o brasileiro, deve demonstrar. Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que 35 acidentes envolvendo o atropelamento de animais foram registrados este ano nas rodovias que cortam o estado. Nestas colisões, 3 pessoas morreram. O ônibus ia para Fortaleza e por volta das 8 horas da noite, ainda no Maranhão, na BR-316, próximo ao município de Santa Luzia do Paruá, a 370 quilômetros da capital, o condutor perdeu o controle ao tentar desviar de uma vaca, mas acabou batendo no animal e o veículo tombou. 19 pessoas ficaram feridas e um idoso de 77 anos, identificado como Juvenal Fialho Brito, morreu. Segundo a PRF, acidentes envolvendo animais na pista são comuns em toda a região Nordeste. Somente neste ano, aqui no Maranhão, foram 35 em rodovias federais. 3 pessoas morreram. Em casos como o de ontem, o uso do cinto de segurança faz toda a diferença. Pode inclusive ser o limite entre a vida e a morte. E são muitos os pontos de alerta nas rodovias que cortam o estado. Campo de Perista em criação de búfalo, a PRF já atendeu durante alguns anos aí ocorrências com esses animais, atropelamento, até pessoas já que morreram também, e também em regiões mais afastadas. Fora de rodovias federais, tem colisões eventualmente em rodovias estaduais para o lado da Baixada, onde tem criação, tem muito alagado, tem criação de búfalo, Estrada de Viana, chegando a Pinheiro e outras localidades. Diante dos riscos, a direção defensiva deve ser como uma regra para os condutores, principalmente à noite. Então, viajar à noite com velocidade sempre menor do que de dia, é uma regra. E também durante o dia, acontece atropelamento animal durante o dia. Tem animais que eles entram na rodovia e fazem a passagem de toda a rodovia. Outros eles vão e voltam, como é o caso do cavalo, até do jumento também. O gado bovino ele atravessa de vez, então o condutor passa por trás no caso. E o dia foi de preparação para o Sampaio Corrêa. É que o tricolor tem intensificado os treinos para enfrentar o Londrina neste sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mais informações com o Laércio Júnior.
A tarde foi de muito trabalho aqui no campo da Associação dos Magistrados no bairro do Calhau. Este local foi escolhido pela Comissão Técnica do Sampaio Corrêa para mais um treinamento, visando o importante compromisso de sábado contra o Londrina pela 32ª rodada da Série B. E essa semana é diferente. O Massinho Guerreiro e todos os jogadores não têm o peso de estar na zona do rebaixamento. Saímos ali da zona, tirando aquele peso, que é ruim, incomoda, né? Principalmente os jogadores. A ansiedade é grande, mas a gente sabe ainda que não é muito difícil, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu vencer um jogo muito difícil fora de casa contra o Atlético. E agora já pensar no Londrina, né? Que vai ser um jogo também muito difícil, muito complicado, respeitando a equipe do Londrina, mas a gente vai ter que se impor, principalmente dentro de casa, para conseguir a vitória. E para o jogo diante do Londrina, outras mudanças importantes no Sampaio. O técnico Massinho não terá à disposição o João Paulo, ele está machucado, só deve voltar na outra rodada contra o Juventude. E no meio, Eloir ainda se recupera de uma lesão muscular que já o tirou da partida contra o Atlético Goianiense. E o Massinho não faz mistério. Misael será titular ao lado de William, no lugar do João Paulo, e no meio de campo fica Danielzinho, retorna Fernando Sobral e o esquerdinha fica como opção no banco de reservas. Laércio Júnior para o Jornal da Difusora. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Boa noite, até amanhã.